Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu? Um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e dividindo aqui a responsabilidade de falar sobre cinema e séries de TV, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão, como é que você tá, meu lindo? E aí, menino Ed? Eu tô bem, e tu? Como é que tu tá? Tô no processo de recuperar a voz do último título que o Palmeiras ganhou, mas tamo no processo. Se eu mutar de vez em quando aqui é porque é pra eu dar uma tossida e beber uma água. Tu não vai deixar eu esquecer mesmo, né, do título do Palmeiras. Eu achei que Não, já tinha ficado na semana passada. eu só respondi porque você perguntou, foi você que puxou o assunto. Ah, que bom que tu tá bem com o título do Palmeiras, a voz não tá legal. E oi, oi, ouvintes, oi, oi, espectadores do YouTube. Eu tenho que lembrar isso sempre, que agora estamos em vídeo, HD no YouTube. Como é que vocês estão? Responde aí nos comentários do YouTube e do Instagram. E vamos lá, esse é o que você viu. Antes de mais nada, lembra de seguir a gente no YouTube, canal do Erd, no Instagram, canal do Erd, no Spotify. Deixe as estrelinhas lá para que o nosso podcast se torne cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. Estamos com imagens no YouTube e agora também estamos em diversos agregadores de podcast, estamos em diversas plataformas de streaming de áudio aí, como Deezer, Google Podcast, qual foi o outro, Brunão? Amazon Music, Amazon Music. e de pouquinho em pouquinho eu tô aprendendo como é que a gente faz essas distribuições aí, mas eu acho que nos principais agregadores de podcast já é possível de ouvir a gente. Então, se você não escuta no Spotify, você escuta no Deezer, você escuta no Amazon Music, deixa lá a avaliação, coloca para seguir o que você viu, que toda quarta-feira chega o episódio formal da semana. E a partir dessa semana, né, Brunão? A gente tá vindo com episódios separados para falar especificamente do episódio da semana de The Last of Us. Então, esse episódio que hoje sai na quarta-feira, você pode ouvir a partir de hoje, quarta-feira. Mas ontem, terça-feira, saiu o episódio de domingo falando sobre The Last of Us, que não vamos dar spoiler. Vai lá e escuta. Isso mesmo. Né não? Não, só lembrando que começou semana passada. A gente comentou o episódio 3 de maneira extremamente detalhada, cheia de conteúdo. Destrinchamos o episódio, tá lá separado. E corre lá pra ouvir o do episódio 3 se você ainda não ouviu. E É não isso. assistiu, né, no YouTube. É isso aí. Já queria deixar aqui o agradecimento para você que leva a gente junto com você aí na hora de lavar louça, no banho, no carro, no transporte público, no avião, andando de bicicleta, correndo no parque, arrumando a bolsa das crianças por outro dia, enfim. Muito obrigado por você que acompanha aqui a gente, muito obrigado por você que está sempre ouvindo. É isso. Vamos pro papo que hoje a gente vai falar de três coisas, né, Brunão? Hoje a gente vai falar de série nacional adaptada de livro sobre tragédia. A gente vai falar sobre cinema telugu e vamos falar sobre a volta dos bonecos assassinos. O que tu quer puxar antes? Quer puxar a série? Pode ser? Posso começar então? Eu começo? Pode começar, puxa a série aí. Vou começar falando então, gente, de Todo Dia, a Mesma Noite. A série disponível na Netflix, que foi lançada agora no finalzinho de janeiro, que teve como base, né, o livro da jornalista Daniela Arbex, que conta a história da tragédia que aconteceu na Boate Kiss, né? Foi, assim, uma parada que parou o país, movimentou o país inteiro na época, uma tragédia terrível lá, o incêndio que aconteceu na boate lá em Santa Maria do Sul, no Rio Grande do Sul. E a série vem para meio que contar um pouco a versão de como seguiu o processo jurídico, como os pais passaram a lidar com as perdas dos filhos, como que muitas pessoas que conseguiram sair da boate com vida, acabaram morrendo depois, o porquê disso, o porquê que isso aconteceu, os hospitais ficaram lotados, sem respiradores, enfim. O elenco tá fantástico.
A gente tem Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Débora Lã, Bianca Baiton, Leonardo Medeiros, Heron Cordeiro, enfim. É uma super produção nacional. A série, se eu não me engano, ela tem. Não são muitos episódios. Ela é bem rapidinha de ver. Ela tem. Deixa eu só conferir aqui, Brunão. Acho que ela tem 5 episódios, 6 episódios, alguma coisa assim. É... E a grande importância dessa série que eu vejo, assim, pro nosso contexto mesmo, é que ela vem 10 anos depois, né, do acidente, do que aconteceu lá, em 2013. A gente chegou a ter dono da boate indiciado, os caras da banda chegaram a ser até, tipo, condenados, né, à prisão, e depois a justiça foi lá, voltou atrás. Até hoje ninguém foi preso por conta disso. Foram 242 mortes no mesmo dia, fora a quantidade de pessoas que tiveram a vida aí marcada para sempre. Inclusive, tem uma personagem na série que é inspirada em uma sobrevivente real, que é interpretada pela modelo Paola Antonini, que tem a perna amputada. Então, assim, a série mostra diversos pontos de vistas de diversas famílias diferentes e como elas passam a lidar individualmente com o seu luto e o seu desejo por justiça, o seu desejo por se sentirem, como é que eu posso dizer assim, ter um alento de que a justiça foi feita pelo que aconteceu com os filhos deles, né? E, e como que esses jovens é muito interessante ver a dramatização de como que esses jovens foram parar na boate naquele dia, né? O roteiro é criado de uma forma muito bem costurada, principalmente no primeiro episódio, de uma forma que são muitos personagens mesmo, assim, acho que são 6, 7 famílias que têm os seus filhos, e essas histórias meio que se entrelaçam com esses personagens indo pra boate, cada um por um motivo diferente, cada um por uma situação diferente. Tem também a situação daquela pessoa que ia pra boate e acabou desistindo de última hora e tal. Então, assim, é uma construção muito bem feita, é uma produção nacional, assim, de primeira linha. Eu gosto de destacar muito a atuação do Paulo Gorgulho. Cara, chega, eu me arrepio aqui, ó. Quem tá vendo aqui no YouTube aqui, ó, tô arrepiado, cara, de lembrar. Porque ele faz O um pessoal do pai. YouTube só vai ver o leão aí, não vai ver, não tô é, arrepiado com coisa nenhuma. ele é um pai. Ele interpreta um pai no auge do seu desespero e no ápice da fraqueza, assim, porque normalmente os núcleos das famílias mostram os personagens masculinos tendendo a ser mais fortes, segurando mais a onda, e as personagens femininas ali sofrendo mais com a perda, com o luto, e o Paulo Gorgulho com a esposa dele, que ele é muito o inverso. Ele é aquele cara que não quer acreditar, ele é aquele cara que fala, cara, não vou conseguir ir lá, se o corpo do meu filho estiver lá, eu não vou conseguir identificar. Tem uma das cenas, o primeiro episódio, tem uma das cenas pra mim que é uma das coisas mais tristes e mais assustadoras assim que eu vi nos últimos muitos tempos assim, que é uma cena em que eles estão procurando o filho deles, eles vão atrás do filho dele, todo mundo fica sabendo muito que em cima da hora, assim, o que aconteceu, teve um incêndio, todo mundo vai para lá pro lugar, fica aquela bagunça, assim, né, aquele ambiente de guerra, assim, corpo caído, o bombeiro trabalhando, polícia tentando segurar a onda e vários pais chegando para poder ver o que tá acontecendo, e ele e a esposa dele pegam a chave reserva do carro e eles vão no estacionamento apertando o alarme para ver se o carro do filho dele, que era o carro deles, né, que ele emprestou pro filho ir pra boate nesse dia, tá no estacionamento. Então, tipo assim, tem uma hora que ele aperta o botão e toca um alarme de um carro, e aí ele faz a menção de que ele vai se derrubar de chorar, porque, putz, o carro tá aqui. Só que aí quando ele vê que, na verdade, é alguém que abriu na mesma hora que ele, é uma galera entrando no carro para poder sair, vem aquele alívio, eles vão subindo os andares do estacionamento, assim, ele não tá aqui, ele não tá aqui, feliz assim, porque se o carro não tivesse no estacionamento, o filho deles estaria vivo, até que chega a hora que ele aperta o botão, o alarme toca e eles desabam, assim, cara, eu acho que quem assistir isso aqui
não for tocado emocionalmente em algum ponto, perdeu um pedaço da alma, assim, porque além da história ser muito triste e dela ser visualmente muito impactante, eles não pesam a mão nisso, nos corpos, no incêndio, na morte, queimadura, pedaço de pedaço do local caindo em cima das pessoas, as cenas das pessoas que morreram pisoteadas, tudo isso tem lá. Tudo que a gente ouviu relatos que aconteceu no dia do acidente, tem lá na série, assim. E essas interpretações muito dramáticas, a série poderia ficar com um peso muito do exagero, porque querendo ou não, você tá juntando um elenco inteiro, praticamente, que vai sofrer todos os episódios o luto da perda dos seus filhos. Eu acho que não tem, existem poucas coisas que fariam você chorar tanto ou você ficar muito triste do que perder o seu filho, né? Porque não é nem a ordem natural da vida, né? O pai perder o filho, é o contrário, né? Pela ordem natural, não seria isso, assim. O Telmo Fernandes tem uma cena muito incrível quando ele vai pedir por justiça, quando ele fala que confiou no Estado, confiou na cidade, que eles não estavam em qualquer lugar, que eles moram numa cidade que tem prefeitura, que tem vigilância, que o local tinha autorização para funcionar e tudo isso falhou, porque a morte dos filhos deles acabaram acontecendo. O Leonardo Medeiros, ele interpreta o pai de um jovem que nem era do Sul, ele viajou para lá para poder encontrar uma pessoa e, e ele faz um cálculo muito racional, assim, de que a quantidade de pessoas, pela quantidade, pelo preço que foi decidido comprar o fogo de artifício que causou o incêndio na Boate Kiss, que acabou resultando na morte das 240 pessoas, 42 pessoas, faz com que a economia que eles quiseram ter no fogo de artifício que causou o incêndio fez com que a vida de cada um valesse só 20 centavos, assim. Então, tem cenas que são muito pesadas, cenas do julgamento, as cenas durante a investigação, por parte da dupla de policiais, enfim. É uma série que é muito boa, ela é muito pesada, o drama é muito forte. Eu acho que as pessoas que convivem na cidade que aconteceu o acidente, ou as pessoas que têm contato, têm parente ou conhecem alguém, eu acho que para elas vai ser absurdamente difícil de assistir isso aqui. Ela tem características até meio documentais, assim, apesar dela ser uma série mais dramatizada. Mas é uma série que eu recomendo muito. Pra quem quiser entender melhor, ficar mais por dentro do que aconteceu, do que foi o incêndio da Boate Kiss e o porquê que isso é extremamente relevante para a história do país, né? Um marco negativo de um acidente é a maior tragédia em boates na época que tinha acontecido, se eu não me engano, na América Latina, foi alguma coisa assim, devido à quantidade de gente que morreu, enfim. É uma série que tem muitos pontos positivos, não é para todo mundo, não é para todo mundo porque é muito forte, é visualmente impactante, é muito dramática, vai arrancar lágrima com toda certeza, mas não deixa de ser uma excelente obra audiovisual, narrativamente é fantástica e deixa a gente com aquela sensação do tipo, beleza, agora que eu conheço melhor essa história, quando é que vai acontecer alguma coisa? Quando é que alguém vai ser culpado por isso? Quando é que alguém vai pagar legalmente pela morte desse tanto de pessoas, assim? É incrível. E essa semana vi até uma notícia de que o livro que inspirou a série teve um boom de vendas, né? Então, tipo, a série está motivando as pessoas a quererem ler o livro da jornalista, que faz uma pesquisa mais investigativa para contar essa história. Então, é meio que uma mídia ajudando a outra aí nesse processo de contar uma história marcante, né? Da nossa história do país. E é isso que eu tinha para falar da Todo Dia, Mesma Noite, e é isso aí. O nome da série é Todo Dia. Todo dia, a mesma noite. Tá. Eu ia te fazer uma pergunta, só que, assim, eu vi que na internet alguns familiares das pessoas que morreram, né, no incêndio da Botkiss, eles não gostaram e estavam acusando a série de ganhar em cima da tragédia, né, e tudo mais. E pelo que eu vi, pelo que tu falou da série,
Eu vi que ela é uma série muito sensível, que procura mostrar o que aconteceu e tudo mais, até para servir de alerta e até, quem sabe, para poder levantar sei lá, uma certa mobilização para poder achar os culpados, né? Para culpar alguém, como tu falou e tudo mais. Mas, assim, agora uma visão da pessoa Ed, não do crítico Ed, não do comentarista Ed. Tu acha que, mesmo ela sendo super sensível e mostrando bem o que aconteceu, mas de uma forma que é para conscientizar as pessoas do que aconteceu e tudo mais, tu ainda não acha que pode, mesmo assim, ser, sei lá, absorvido, interpretado como uma, uma maneira de lucrar em cima do trauma das Eu pessoas? entendi sua pergunta. Mano, falando bem sinceramente assim, eu acho que é uma tragédia tão grande assim, é uma coisa tão absurda que aconteceu com essas famílias, que eu não julgo não, tá? Eu acho que se existe alguém, eu confesso que eu não li o que rolou, eu vi muito por alto isso aí das famílias que estavam meio que em crise com isso aí. Assim, não acho que quem reclamar disso está errado, vai estar errado. Eu não tenho como nem dizer, tipo, se fosse eu, sacou? Se fosse eu, se acontecesse comigo, com a minha família, será que eu ia querer ver uma série retratando essa história, mesmo que com um ponto positivo, digamos assim? Não sei, mano. Não sei, porque sensível é o ponto exato, é o que tu falou, assim. Tu usou a palavra certa. Ela é uma série que é sensível e toca num ponto muito sensível. E eu acho que a série mostra um grupo de pais que formou tipo, uma comunidade dos pais das vítimas. Eu não sei como que funcionou a produção nesse aspecto, mas eu acho que o mínimo de cuidado que deveria, não sei se teve, tô chutando aqui, seria que esse grupo, né, que é um grupo público, digamos assim, ter sido consultado. Tipo, olha, a gente tem uma ideia, o livro que foi escrito a gente quer adaptar para uma série, a gente queria ouvir vocês, que são pais das pessoas que faleceram nessa tragédia, o que que vocês pensam sobre isso? Porque a gente acha importante fazer essa história ficar mais relevante, chegar para mais pessoas por um serviço de streaming forte como a Netflix, não sei o que. Eu acho que era um caminho até mais racional de se fazer, eu penso. Não sei se isso foi feito, mas eu penso que se eu fosse o produtor de uma série sobre isso, eu acho, e eu tenho a ciência de que existe um grupo onde eu posso ter acesso a contar a história dessas pessoas, eu procuraria principalmente porque, como produtor, eu ia querer ouvir a história dessas pessoas além do livro. Porque às vezes o que essas pessoas teriam para me contar de como elas viveram ia agregar muito pro meu material final, pro meu roteiro, pra minha construção de cenas e tudo mais. Então, eu não julgo quem acha que fez errado, que a série não deveria existir, porque eu acho que é algo muito sensível, cara, é algo muito particular até. Eu não vejo a produção como uma caça-níquel, assim, tipo, vamos fazer dinheiro em cima de uma tragédia. Eu acho que ela passa bem longe disso, assim, tá? Mas, de toda forma, quem enxergar dessa forma, se foi alguém que teve uma participação, uma vivência direta com o acontecido, eu não julgo, não. Não julgo, não. Pelo que eu vi, e como tu falou que poderia ter acontecido, que era ter consultado as famílias para saber o que eles achavam de tudo isso, eu não acho que todo mundo foi consultado, talvez um ou outro, porque assim, teve famílias que não gostaram da série estar sendo feita, e é lógico que eu já esperava que tu ia falar que tu super entende as famílias e tal, eu já esperava que tu ia falar isso. O que eu queria saber mesmo era a tua opinião sobre ser o caça-níquel, não, e tudo mais. Mas eu acho meio louco, porque mesmo que eles não tenham essa intenção de fazer dinheiro, apesar de, pô, a Netflix é uma empresa, né? Então, lógico que o objetivo dela é fazer dinheiro. Então, eu acho muito louco, porque assim, mesmo que o trauma fique para sempre na família das pessoas que morreram,
Eu acho que é algo que eles tentam deixar para trás, sabe? É algo que eles tentam seguir em frente e mesmo que não tenha intenção, mesmo que seja muito sensível, e seja um produto da arte, né? Seja um produto de cinema, do cinema, não tem como fugir do fato de que precisa ser rentável para a Netflix, precisa ser rentável para quem fez. Eu acho que deveria ter algo assim, não sei se tem, se tiver alguém, comente aí se vocês souberem, ouvintes e espectadores, se o dinheiro da série de alguma maneira vai para ajudar as famílias, talvez até em processos, coisas do Isso é legal, né? não, exatamente. Eu pensei assim, enquanto você estava falando, eu falei, cara, não tem como, né? Porque é um produto e precisa fazer dinheiro, porque foi investido dinheiro. Como tu falou, a produção é muito boa, pelo que eu imagino, tem, assim, por ser algo, por ser algo que tem que ser mostrado da maneira mais crua possível. Então, eles tiveram que investir um dinheiro para ser minimamente verossímil, né? Então, e até para impactar as pessoas e enfim, mas eu acho que assim, a produção poderia ter um dinheiro, sei lá, doado para as famílias, ou enfim, para ajudar nos processos que devem não, estão rolando aí até hoje, né? Tentando achar os culpados. E é isso, eu acho que seria uma maneira de contornar isso, sabe? Mas eu sei que o trauma vai ser eterno e eu entendo que é uma produção que com certeza vai levantar nas famílias uma angústia, né? Algo que não passou completamente e nunca vai passar, né? Mas elas tentam seguir em frente, mas enfim, é isso. Você que está assistindo a gente no YouTube e também assistiu aí todo dia, à mesma noite, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a série, sobre o que você pensa sobre essa polêmica. E se vocês também tiverem alguma informação adicional, coloca aqui pra gente que vai ser muito legal. Brunão, fala pra gente sobre esse herói telugo dirigido por SS Rajamouli, o, o Bahubali. menosprezado pelo Oscar 2023. Velho, eu adorei tua chamada. É desse jeito. Foi menosprezado. SS Rajamouli, pra mim, já é um gênio. Ele é muito sem vergonha, mano. O que eu gosto dele é que ele é muito sem vergonha. Ele faz umas coisas sem, sem vergonha. Ele coloca uns animal de CG meio mal feito, mas é bem feito. Sei lá, pra mim o cara é um gênio de como alocar dinheiro assim na produção, sabe? Porque ele sabe onde colocar dinheiro. Mas seguindo, vou falar de Bahubali, o filme anterior, os filmes anteriores ao RRR, do diretor indiano de Tollywood, que é a indústria que faz os filmes em Telugu, a gente já comentou aqui. E cara, Bahubali é um épico, como o Ed falou, é um filme de... Pode Só, comentar. só falar rapidinho aonde as pessoas conseguem assistir esse filme, porque eu tenho certeza que pela nossa empolgação elas vão procurar. Com certeza. O primeiro filme está disponível no HBO Max, o segundo está disponível na Netflix. Se não for assim, é ao contrário, mas é, os dois estão disponíveis nos streams até a última vez que eu chequei. E como o Ed puxou brilhantemente, o SS Rajamouli, ele adora fazer filme de herói, porque, não se engane, RRR e Bahubali são filmes de herói e são os meus filmes favoritos de herói dos últimos tempos, porque, cara, é maravilhoso. Já comentei muito aqui do RRR. Bahubali é um épico que conta a história de um reino que é dominado por um líder tirano. Só que o povo dominado por esse líder tirano espera um seu messias, espera o seu herói, que é um descendente de um guerreiro muito famoso, que era irmão desse rei tirano. E antes de morrer, não vou falar como, que é spoiler, esse herói deixa um filho que todo mundo acreditava estar morto. Esse filho é, consegue chegar nas mãos de uma tribo que cria ele como se fosse um deles e tudo mais. Lá ele aprende tudo que a tribo tem, todas as habilidades da tribo. E é muito louco, porque assim, essa tribo ela fica meio que
separada do reino. Ela fica embaixo de uma cachoeira gigantesca e esse menino, desde pequenininho, tenta subir essa cachoeira porque a mãe dele falava que lá em cima existia um demônio, existia alguma coisa ruim, mas ele sempre teve essa curiosidade de tentar subir, até porque a cachoeira é impossível, basicamente, de subir, tanto que depois é dito em uma parte do filme que quem conseguisse subir essa cachoeira seria um deus ou considerado um deus. E é muito louco, porque o filme são dois filmes, basicamente são duas partes, mas a mesma parte, ou melhor, são duas partes de uma mesma história. E conta a história desse menino, até um certo ponto do filme, quando depois eles dão uma pausa na história do menino para a gente conhecer a história do pai. E, meu irmão, Barubali, o nome do filme que é o título e tudo mais, ele é o nome tanto do filho quanto do pai. É meio que um nome da família, assim, dos dois, mas basicamente focando nos dois. E é maravilhoso, cara. Igual RRR, é um filme cheio de efeito especial. É um filme que não liga nem um pouco para verossemelhança, assim. É super exagerado, é sem vergonha, como eu falei. Eu amo o SS Rajamouli porque ele não tem vergonha de nada, ele faz umas coisas absurdas mesmo, sabe? Como no RRR, coisas, cara, umas cenas de ação tão inacreditáveis e tão bonitas, porque o cara sabe alocar dinheiro, sabe? Ele sabe quando ele tem que gastar todo o dinheiro dele ali, todo o orçamento do filme, e em outras partes ele não gasta tanto dinheiro. O cara é um gênio e as atuações são muito boas, como sempre, porque assim, é muito louco, porque, de novo, como acontece no RRR, o filme é filmado em Telugu e depois dublado por Hindi ou Hindi, e tem uma sensação meio estranha ao assistir no idioma original, mas, de novo, são os próprios atores que gravaram o filme em Telugu, eles dublam a si mesmos em Hindi. Dá uma sensação meio, pô, eles sei lá, de sincronização na voz, mas você consegue pegar a atuação dos atores. E, cara, Barro eu tô apaixonado. Tem cena de guerra, tem batalha entre dois caras que são simplesmente absurdos, que parecem mais deuses do que humanos. Tem romance, tem dança, como todo filme indiano. Tem barco voador aleatório com cisne. Eu acho muito louco, Ed, porque assim, a Netflix agora vai fazer uma série de One Piece, né? Inclusive vai lançar esse ano, um live action. Cara, quando eu vi a cena do barco em Barrobalinha, uma cena que o pessoal vai atrás, porque eu sei que eles vão atrás, porque, como o Ed falou, cara, o SS Rajamouli anima muita gente. Cara, o barco é tão sem vergonha, mas é tão bonito que eu falei, mano, eu quero esse diretor para One Piece, porque o One Piece precisa de um diretor sem vergonha como o SS Rajamouli, sabe? Um cara que não tem medo de ousar, de fazer umas coisas diferentes, assim, e bem espalhafatosas e super coloridas, assim, que é a característica do cinema indiano, né? Tanto de Bollywood, tanto de Tollywood. E quando eu vi a cena assim de um barco, e One Piece é conhecido por ter uns barcos bem espalhafatosos, diferentes, aleatórios, assim, cada um com sua característica marcante. Quando eu vi esse barco, eu falei, véi, Netflix, chama esse cara para dirigir o One Piece, para dirigir a série de One Piece, porque eu preciso do SS Rajamouli em qualquer lugar agora, cara. Eu E tô louco, tô louco, louco pra falar do live action do One Piece aqui. Por- eu tô com medo, Porque, mas porque as chances de ser uma bucha comparado com o anime é gigantesca. demais, velho. Cara, nem me fala. Quando eu lembro das adaptações da Netflix, Death Note, Cowboy Bebop e as outras, eu fico com muito medo, mas nessas outras os criadores não estavam envolvidos. No One Piece o Oda tá lá, o gênio Oda tá lá. Tudo bem que ele é só produtor executivo, mas, né? Só dele tá com um pezinho lá já tira um pouco do medo, mas não completamente, longe de tirar completamente. E voltando a falar de Barro Bali, a fotografia assim, é maravilhosa, como eu falei, é um filme muito espalhafatoso, colorido, as atuações são demais, os efeitos são aqueles efeitos que, pô, não chegam perto de Avatar, né, em termos de dinheiro e qualidade, assim, mas o cara sabe muito bem como trabalhar esses efeitos, assim, como eu falei, ele é muito sem vergonha e, cara, é a marca do SSA Jamoli saber como usar o CG, sabe? Ele não tem dinheiro, mas ele faz de um jeito
que eu não vou chegar aqui e falar que é crível, não. Você tem que fazer uma suspensãozinha de descrença aí, mas é maravilhoso. Tudo no filme funciona, não. E esse filme é muito bom, só que o RR é muito melhor. Então, imagina, cara, um filme maravilhoso que, beleza, o RR é muito melhor, mas, cara, o RR tá no meu topo, foi o melhor filme do ano passado, e assim, o diretor não erra. Assistam Bahubali. Os filmes são grandes, e o primeiro acho que tem 2 horas e 40, o segundo 2 horas e 20. Eu sei que somados assim dá mais 5 horas, mas eu precisava falar desses filmes aqui no que você viu, e eu super indico Bahubali. E como eu falei, está disponível o primeiro na HBO Max, o segundo na Netflix. Se vocês gostaram de RRS, se vocês assistiram e gostaram do estilo do SS Rajamouli, tá tudo lá em Bahubali. E é isso. É isso que eu queria falar. Você que assistiu o Barro Bali e tá acompanhando a gente no YouTube, deixa aqui nos comentários o que que você achou do filme, se você gostou, se você não gostou. E eu queria aproveitar esse espacinho aqui só para poder deixar uma pequena correção. No episódio que a gente comentou os indicados sobre o Oscar, a gente ficou criticando a academia por não ter colocado o RRR lá, e só depois a gente acabou corri é, absorvendo a informação de que, na verdade, a culpa nem é deles, né? Porque não foi o filme que a Índia escolheu para competir. Azar do Oscar. Não, cara, eu lembro que a gente até levantou a possibilidade, será que a Índia não mandou o RR? A gente, não, é loucura demais eles não Eu terem falei, feito não é isso. possível, eles mandaram, pô, eles que Mano, escolheram outro filme, é. sim, não, eles não mandaram. Eles não mandaram. Como assim, cara? Que loucura. De qualquer maneira, uma coisa que eu até vi alguém comentando assim na internet e vou reiterar aqui que pô, mas o Oscar poderia ter colocado, encaixado o SS Rajamouli lá em melhor diretor e o melhor filme, não precisava estar no Não, melhor filme estrangeiro. não tem justificativa para RRR estar concorrendo só em canção original. Vai ganhar, já tá garantido que vai ganhar. Pode confiar, pode printar aí, vai ganhar. Mas Vai poderia estar ganhar. concorrendo tanto em melhor filme geralzão e também em melhor direção pro Oscar de 2023. Cara, antes da gente comentar Megan, eu só quero fazer uma menção honrosa a um filme que eu assisti, que tava nas premiações, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, que o Google coloca como mistério e drama, e o HBO Max coloca como um thriller dramático e tudo mais, e eu realmente concordo que é mais um mistério, drama, thriller e mistério é a mesma coisa, né? Basicamente, mas eu assisti esse filme e é um filme ok, não tem nada demais, de verdade não entendi assim porque que ele tá nas premiações. É um filme bem produzido, tem ótimas atuações, mas o roteiro é mó clichê, você já meio que sabe o que vai acontecer no final, assim, mesmo que o filme tente te jogar de maneira meio boba, como diz o Ed, para uns outros caminhos, assim. Mas é um filme que eu queria comentar aqui rapidinho, para quem, assim, gosta de romance e um mistériozinho, assim, bem clichêzinho, bem fraco. Pode ser que seja uma boa pedida aí, mas, na moral, não gasta tempo com esse filme, não. Ele tá nas premiações, mas não vale muito a pena, não. Era só isso que eu queria falar dele antes da gente puxar o nosso próximo filme, que é um lançamento. Nós dois assistimos e o Ed vai começar aí, fala. Vamos voltar agora àquele clima de anos 90, né? A gente vai falar de Megan, produção da Blumhouse, da Atomic Monster, que costumam fazer bons filmes de terror, de suspense. O filme é dirigido pelo Jared Johnstone. Confesso que nunca vi nada dele, dei um Google antes também, não tem nada de relevante. Eu acho que o grande ponto de produção e de pessoas por trás das câmeras fica por conta do James Wan. Ele, além de produtor, ele é um dos responsáveis pela história. E eu acho que esse é um grande ponto positivo, porque é mais uma vez o James Wan mostrando o tanto que ele é criativo, né? Pro terror, por mais que ele se baseie em coisas que já existem, ele ainda consegue trazer coisas diferentes para gêneros que ou estão mortos, meio que sucumbidos assim, ou até
elementos diferentes do que a gente está acostumado, né? A trazer um pouco do contemporâneo para coisas mais antigas. Porque esse universo de bonecos, de criaturas inanimadas que ganham vida e se tornam assassinas, isso já existe já há bastante tempo, né? A gente tem aí o maior exemplo e que, para as pessoas mais próximas a mim, sabem que é o meu trauma real, trauma de infância mesmo, que é o brinquedo assassino. Eu gelo a espinha até hoje, com 34 anos na cara, assim, de entrar no catálogo do Star Plus e ter lá a carinha dele na série, assim. Teve uma vez que eu tirei férias, eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, acho que eu vou assistir a série do Chuck porque todo mundo fala muito bem dela e tal. Ela fala, filho, não faz isso, não vai te fazer bem. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, amor, assiste comigo. Ela, eu acho que você não devia fazer isso. Então, assim, as pessoas sabem que eu tenho mesmo problemas psicológicos com o Brinquedo Assassino, com o Chuck. Mas eu fui assistir Mega muito tranquilo, assim. Muito pelo que eu tinha visto nos trailers. Eu acho que não ia ter essa mesma pegada, porque o sadismo do Chuck é uma coisa muito diferente, assim, né? É uma coisa muito particular dele. Ele é mais um. Ele é meio até que mais próximo do Fred Krueger, digamos assim, do que dos outros slashers, assim, né? Pelo sadismo, pela o prazer e a diversão que ele tem em matar e fazer as merdas que ele faz. É uma sinopse rapidinha, como o Brunão gosta de falar. Um acidente de uma família acaba fazendo com que a sobrinha de uma mulher que trabalha numa empresa que produz brinquedos e brinquedos para crianças, assuma a guarda dessa sobrinha, enquanto ela estava no meio do processo de criação de um protótipo para um brinquedo e ela estava também trabalhando na construção dessa boneca que é meio que uma vivência completamente diferente de um brinquedo que alguém poderia ter. Ela decide acabar criando essa boneca, trabalhar mais com afinco nessa boneca para auxiliar tanto ela quanto a sobrinha dela nesse momento de luto, de perda dos pais e tudo mais. E aí as coisas meio que saem do controle a partir desse momento. O filme ele é protagonizado pela Alison Williams, né? Ela é muito conhecida e ela, talvez aí acho que o papel mais associado para ficar mais fácil para a galera, ela tem uma participação na série Girls, ela é uma das protagonistas da série Girls da HBO, e também fez o Corra, né? Ela é a namorada do protagonista no Corra, do Jordan Peele. O que eu achei do filme, Brunão? Vou partir pro meu ponto de vista aqui. É um filme que eu gostei, eu confesso que eu gostei, até porque eu acho que eu fui sem esperar muita coisa, na verdade, assim. É... Só que eu senti algumas coisas no que eu assisti. Isso, de novo, é uma sensação minha. A gente vive fazendo essas especulações viajantes da nossa cabeça, né? Eu tive a sensação, em determinados momentos assistindo Megan, que ele foi pensado e ele começou a ser produzido para ser muito mais pesado e muito mais adulto do que ele foi entregue. Eu tive a sensação que algumas cenas que estão no filme me deram a sensação de que ele poderia ter sido um filme, sei lá, 16 mais, até 18 mais ali em alguns aspectos. Só que eu acho que ele viralizou tanto no TikTok, nas redes sociais, ele bombou tanto com a bonequinha dançando antes de matar a galera, que eles acabaram decidindo seguir pelo caminho do algoritmo, digamos assim, do que no próprio quesito. Eu digo isso porque, assim, gente, só um disclaimer, como a gente gosta de falar. Esse aqui, como eu e o Brunão assistimos, e normalmente as coisas que a gente assiste, a gente gosta de ir mais a fundo, com mais detalhes para discutir teorias, pode ser que tenham alguns spoilers. A gente sempre tenta segurar a mão para não contar nada muito relevante da história, mas às vezes a gente não consegue. Então, se você não assistiu Megan e não quer tomar nenhum spoiler, assiste o filme e depois volta aqui e termina de ouvir. Certo, Brunão? Estamos concordados nisso? Certíssimo. Estamos Então vamos lá. concordados. Vou tentar Eu, segurar a mão. eu vou começar concordando, eu vou começar comentando a cena do parque, que a tia, né, a Gemma leva a, a sobrinha, que é a Cade,
pra uma experiência numa escola, em campo aberto, não sei o quê, e ela bate o pé, fala que só vai se vai levar a boneca, e lá ela acaba cruzando com um menino que faz bullying, que é um personagem extremamente estereotipado, assim, né? O menino Super malvadão caricato. que enche o saco de todo mundo, extremamente caricato. A gente vê esse moleque já em 450 filmes. E ele rouba a boneca e corre com a boneca pro meio do mato, assim. E aquela cena, mano, quando eu comecei a assistir, eu falei, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Porque eu tive a sensação de que eles iam simular uma interação sexual do moleque com a boneca, real, assim. Porque se ele ia só subir nela e bater nela, ele não precisava começar a tirar o sapato dela, puxar a meia dela, tipo, não precisava, né? Tipo, se ele ia só, tipo, ficar em cima dela e dar uns tapas na cara dela, ele poderia só ficar em cima da boneca e dar uns tapas na cara da boneca. Então, quando ele começou a insinuar aquilo ali, eu falei, cara, eles vão pesar a mão aqui. E daqui pra frente eu acho que o filme vai elevar o nível de terror pra um patamar que eu não estava esperando, não imaginava que eles fossem chegar, assim. Até porque o Chuck mesmo, década de 90 aí, ele tinha muitas conotações sexuais, né, com o boneco. Só que acaba que ele foge um pouco, ele vai mais pra agressão física, e aí a Megan meio que reage de uma forma tipo, você tem que punir, porque quando você crescer você vai virar um homem mau, e não sei o quê, e toda a tragédia acontece, assim. Eu acho que muitas coisas que acontecem em volta da boneca são muitas convencionalidades narrativas, como você gosta que eu fale. Eu acho que o filme é cheio delas, cheio, 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 assim, mas que pro que o filme começa a apresentar pra gente no decorrer bem no começo mesmo, assim, é uma coisa que fica tão tranquila de aceitar, pelo menos pra mim, assim, tipo, mano, a primeira coisa que eles apresentam é um boneco que você dá uma frutinha pelo tablet e ele caga. Tipo, esse brinquedo assim, eu falei, mano, esse filme aí vai ser zoado. O filme começa, a abertura do filme é uma propaganda de um boneco que eu me senti quando eu era criança, acordando sábado de manhã pra assistir Fly no SBT e passava a propaganda dos bonecos que vendia no SBT, tá ligado? Daquelas propagandas super toscas, tipo, compre o boneco com a musiquinha e tal. E eu não gosto, eu achei o elenco muito fraco, pra ser bem sincero, assim. Eu acho que até a Alison Williams mesmo, assim, ela segura ainda um pouco. Pra mim, a melhor personagem é a vizinha, a do cachorro, aquela velha, aquela senhorinha. Eu acho ela fantástica. Eu acho que ela é muito boa. A menininha, ela me passa uma sensação muito de insuportável. Eu, inclusive, velho, eu acho que, assim, o... Fazendo uma reflexão já mais críticas do filme, assim, eu acho que o grande terror, digamos assim, o grande vilão do filme não é nem a boneca, tá ligado? É muito mais você ter uma. Ela é meio cientista, né? Eu não sei nem dizer o que é uma programadora. Como é que você definiria ela, velho? Uma desenvolvedora? Desenvolvedora, né? Cara, na moral, tem um curso na UNB pra isso, é engenharia mecatrônica. Ela é isso, É, entendeu? uma engenheira de brinquedos, uma desenvolvedora, uma programadora, sei lá. Ela trabalha É, desenvolvendo não, brinquedos. é o pessoal que trabalha com robótica e tal, entendeu? E É assim, isso, ela tudo bem assume. que tudo bem que além dela trabalhar com robótica, ela trabalha com outras coisas que tá além, né? Então tu pode colocar facilmente uma cientista engenheira robótica mecatrônica, sei lá, Ela é, alguma coisa assim. ela é a gênia dos brinquedos. Ela é a É, gênia, gênero dos ela brinquedos. é a gênia dos brinquedos. E aí, tipo assim, é, é uma, uma falha tão absurda de roteiro que eu vejo é que, tipo assim, ela assume a guarda da sobrinha, só que quando ela tá com a criança, em nenhum momento ela quer ficar com a criança. Em nenhum momento, ela tá preocupada com outras coisas. Ela até esboça uma tentativa de querer criar um ambiente confortável e tudo mais pra criança, mas ela não quer a criança, ela tá preocupada com o trabalho dela. Quando a psicóloga fala, cara, se você achar que não dá conta, tipo, tem quem cuide dela. Não, pelo amor de Deus, não acredito que eles estão fazendo isso, tipo, né? Fica meio que uma dissonância de objetivos da personagem, assim, que eu vejo. E assim, pra mim o grande problema é você ter uma personagem adulta que desenvolve um brinquedo baseado numa inteligência artificial que reage
ao que ela aprende com o seu dono, no caso é uma criança que perdeu o pai, velho, e a mãe. É uma criança que tá cheia de problemas, que tá cheia com a emoção completamente descoordenada. E aí, na verdade, quem acaba ensinando muita coisa de maneira torta para a Megan é a própria criança. Porque a Megan, ela aprende, ela absorve as coisas e ela busca o desenvolvimento a partir da interação que ela tem com o seu dono, né? Que no caso é a menininha. Então, assim, a Megan, ela nada mais é do que o fruto de uma irresponsabilidade de um adulto de colocar uma criança num momento traumático da sua vida para viver aquele tanto de coisa, porque assim, eu até brinquei com os meninos que estavam aqui em casa assistindo comigo, a Camila e o João, que acabou o filme e falei, velho, essa menina quando ela crescer, se fizer o Megan 2 ela vai ser uma psicopata, porque ela perdeu o pai e a mãe, aí passa um tempinho, ela é mordida por um cachorro, o cachorro some, ela ganha uma boneca que ganha vida, que ela sabe que ela tem responsabilidade na morte de um menino que atacou ela, e, tipo, ela, do nada, ela controla o robozão lá pra. Cara, sei lá. Tipo assim, eu acho que o desenvolvimento do filme, ele tinha muitas ideias boas pra serem exploradas, só que eu acho que às vezes até por tentar entregar um filme mais acessível, eles acabam não pesando a mão em oportunidades que eles tinham, acabando ir por convencionalidades narrativas que facilitariam tanto o entendimento quanto as explicações do porquê algumas coisas acontecem. Aquela galera toda que trabalha no laboratório com a protagonista do filme, com a Alison, com a personagem da Alison Williams, nenhum deles pra mim é bom, eu não gosto de ninguém. Aquele chefe japonês, eu acho ele muito ruim mesmo. Acho ele extremamente caricato, acho mal interpretado, não gosto. Pra mim, assim, em atuação, pra mim, quem sustenta são as cenas em que a vizinha, que é dona do cachorro, aparece e a própria Alison Williams em alguns momentos assim é, mais relevantes do filme assim, ela pra mim é a grande força do elenco. É um filme pra mim que é regular, não é nem muito bom. Eu acho que assim, se dá pra você esperar chegar no streaming tranquilamente, não precisa gastar o ingresso. Eu acho que não recomendaria gastar o ingresso. Dá pra sentir e perceber a criatividade e as boas ideias do James Wan no desenvolvimento de uma história de terror e suspense, mas que na prática não sai como talvez o filme tenha sido pensado. Eu acho que isso é um grande problema, assim, porque é um filme muito mais pro meme e um filme pra franquia, assim, saca? Tipo, Megan 2, Megan 3, eu acho que é um filme que pode virar franquia, até porque o filme no finalzinho, né, deixa um, um pequeno gostinho de que algo ficou vivo, né? Algo ficou ali naquela Alexa que não é uma Alexa. Então, eu acho que é aquele ganchozinho que os caras deixam no filme, que é tipo assim, vai que eles dão dinheiro pra gente fazer o 2, né? Aí a gente parte daqui e vê o que que faz. Mas no geral eu não achei o filme ruim. Eu me diverti, eu achei engraçado em muitos momentos, eu achei muito bem produzido muitas coisas. A boneca ela tem uma estranheza absurda. O jeito que ela corre atrás do moleque na floresta. A própria cena famosa dela dançando antes de matar o cara, que ela dança assim, ela tem umas viradas de cabeça muito bizarras, assim, né? O jeito dela olhar. Só que até isso é uma coisa que me incomodou um pouco, porque é um boneco que beira tanto o real que não chega a impactar, não chega a assustar ou intimidar como deveria. Intimida um pouco no começo, quando você tem a estranheza de um boneco, só que em determinados momentos fica parecendo mais uma pessoa de verdade, né? Tipo, uma outra criança interagindo com uma criança. No final, quando acontece um conflito lá, ela fica meio deformada ali, ela fica com uma característica visual mais impactante assim, mas aí também já tá perto do filme acabar e aí não dá tempo de você se apegar muito a esses elementos visuais aí pro terror, digamos assim. Tanto é, velho, que eu posso ser sincero, sabe qual é a cena que mais me deu um jump scare assim, me assustou? O começo do filme quando o cachorro vai na janela. Sim. Só, só. Tirando essa cena, o filme não me assustou em momento nenhum, pra nada. Então, assim, se vocês tiverem, então, quiserem que a gente avalie também o nível de medo que esse filme proporciona, é meio, para no meu ponto de vista, assim, 0,5 de 10 em relação a susto. Vou deixar
o mestre cinemático do terror falar agora. Mestre cinemático, disse ele. Cara, eu gosto muito de terror e queria realmente ser um mestre cinemático, mas eu assisto bastante. Ah, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Ed. Eu concordo que é um filme regular, mas primeiro, comentando a parte das atuações que ele falou, eu já acho que ninguém no filme funciona tirando a própria Megan e a criança. Eu achei a criança muito boa, porque como tu falou, ela é uma criança que acabou de perder os pais e ah, eu acho que a expressão do trauma e da perda pode ser tanto de tristeza e depressão, mas talvez de raiva também, sabe? E eu vejo na criança, assim, ela me passou muito essa, essa indecisão da cabeça dela, que ela não tem controle, logicamente, de saber se ela tá triste, saber se ela tá com raiva, saber. De não saber o que ela tá sentindo, sabe? E como tu pontuou e muito bem pontuado. É loucura da tia colocar uma boneca que aprende e que tá na fase beta para poder aprender com os comportamentos da menina e colocar uma criança quebrada, uma criança que acabou de perder os pais e tudo mais. Só que eu acho que ao mesmo tempo isso, apesar de ser uma convencionalidade muito grande, é a sacada do filme, sabe? Colocar uma criança doida para influenciar um robô, influenciar uma coisa artificial, sabe? Então, eu acho que é a sacada do filme. E, e agora, falando sobre o James Wan, o cara é muito bom em fazer criaturas, criar esse design do monstro, do antagonista do filme, sabe? Porque a gente lembra, acho que a gente até comentou aqui, não tenho certeza, eu posso estar viajando, mas a gente já assistiu o Maligno e o Ed, não lembro se a gente comentou aqui, mas, cara, a criatura do Maligno, fala, Ed, Não, a gente não comentou no podcast. não comentou? A gente comentou em off Ah, então a sobre gente tem que Maligno. falar desse filme depois. Inclusive, gente, para quem quiser, lá no canal do Erd no YouTube tem a crítica completa, descritinha, direitinho, que eu fiz do Maligno na época que saiu. Filmaço, filmaço do James Wan, assim, das coisas mais criativas dos últimos anos e uma criatividade que funciona, tá? Então, pra quem não viu Maligno, vale a pena assistir Maligno, tá no HBO Plus, né? HBO Max, é. HBO Max, HBO Plus, caraca, fui longe agora, fui antigo Não, agora, né? mas eu também É, fiquei em dúvida. Eu falei, hã? É porque, HBO tipo, Plus eu teve fui antigo, HBO, é. HBO HBO Go, HBO Go, Plus, né? HBO Max, confundi. HBO Max e a crítica tá completinha lá no YouTube. Se você tá assistindo a gente aqui pelo YouTube, já puxa uma abinha do lado aí e já salva pra assistir a crítica depois. Exatamente, o Ed fez a crítica desse filme, que é muito bom. E lá o James Wan, cara, ele cria um monstro do filme. E assim, é muito. Cara, é diferente de tudo que tu já viu em terror. Sério, é muito bom. O filme é, cara, é maravilhoso, assim, mas enfim, não é sobre Maligno. Mas voltando, cara, a concepção da Megan, eu acho que a Megan, ela é a coisa mais genial do filme em termos de aparência, de design, sabe? Porque ela é muito bizarra, como a gente falou, e ela é um androide, é um robô com inteligência artificial. O Android é parte humano, parte robô, né? No caso dela, ela só tem umas coisas lá que lembram humano. Mas enfim, ela é realmente muito estranha e causa um certo temor, assim. Só que, como o Ed falou, o resto do filme, assim, não é muito terror, não assusta ninguém. Eu não dou nem o meio que o Ed falou. Eu dou zero, assim, não assusta ninguém. E tirando o jumpscare safado do cachorro do começo do filme, que é um jumpscare safado, não tem mais nada. Safado. Porque aquele jumpscare que não é nem porque a cena te assusta, é porque o cara coloca o ganho de áudio na edição lá no máximo pra fazer um puta de um barulho. Eu tava assistindo, cara, eu falei, porra de barulho é esse? Me assustei com o barulho. Foi nem com a cena em si. Exatamente, jumpscare safado. Tirando esse, não tem nada mais assim no filme. E, cara, mas como eu falei da sacada de colocar uma criança quebrada para influenciar a Meg e tudo mais, eu acho que uma sacada ainda mais além do filme é causar o medo não pela Megan, apesar de já ter falado que a concepção do design dela assim, é muito bom. James Bond é mestre nisso. Você já pega o próprio Billy de Jogos Mortais, que eu aposto que ele
tem coisa a ver, apesar dele ter só dirigido ali o primeiro e o segundo filme, mas eu tenho certeza que ele tá no meio da criação do Billy, o boneco de Jogos Mortais. Eu vou atrás disso depois, mas acho que a sacada do filme é fazer a gente temer o que faz muito sentido para a gente temer na nossa época, que é a inteligência artificial. Maluco, eu não tenho medo da Mega, eu não tenho medo de nada que ela faz no filme, mas eu tenho medo do que a inteligência artificial pode fazer, porque toda a concepção assim da personalidade da Mega é ser tecnológica e controlar tudo, e a maldade que ela faz, o poder que ela tem o poder da tecnologia, o poder de controlar a sua casa, o poder de fazer tudo bem que ela é tipo um robô também, então ela tem uma força anormal para uma boneca e para uma boneca do tamanho de uma criança, mas o barato dela é ser tecnológica, ela ter o poder de controlar as coisas, sabe? Controlar a porta, a janela, as coisas, desligar a luz, fazer isso, fazer aquilo. E isso é bem trabalhado no filme até, sabe? Eu queria que tivesse sido mais bem trabalhado, mas é uma sacada inteligente, é uma sacada legal. E agora comentando sobre o que o Ed falou do filme, parece que eles deram uma abrandada no filme, assim, de brando, por causa do TikTok, por causa das redes sociais, porque realmente parece que o filme ia por um caminho mais dark, sabe? A parte em que o Ed fala mesmo da criança, ele sobe na boneca de uma maneira claramente sexual e tal, mas ele só dá uns tapas, parece que alguém foi lá e falou, quando o moleque ia fazer alguma coisa para estuprar a boneca, algo do tipo, alguém falou, não, para, calma. A gente precisa fazer os jovens verem isso, os jovens dinâmicos do TikTok. Então, vamos deixar essa cena mais branda. Diga lá, Ed. É só porque eu acho que, assim, a sensação que eu tive Eu foi, tipo, também. a sensação que eu tive foi, tipo assim, eles gravaram a cena do jeito que tinha que ser gravada. E eu acho que eles gravaram e falaram, mano, isso vai dar merda, vamos fazer de outro jeito? Sobe lá nela e só dá uns tapas na cara dela. Porque o corte é muito abrupto, porque a câmera tá sempre num plano lateral. Eu não reparei. Aqui eu vou entrar num pouco mais técnico só, para depois quem quiser ver, a câmera tá sempre num plano lateral, que coloca ele claramente numa angulação que ele fica exatamente em cima da menina, e depois, ele vai para a parte de bater na menina, ela vai para um plano só superior. Então ele fica bem em cima dela, assim, e aí ele dá tipo uma afastada para frente, para sair meio que da região pélvica da boneca, ele vai meio que pra cima da barriga dela para conseguir alcançar e dar os tapas na cara dela. E aí eles, né, fazem um jogo de cena lá. Então, a sensação que eu tive foi assim: eles gravaram a cena que a gente imaginou. E eu acho que eles acharam que ficou muito pesado e pensaram em fazer outra coisa na hora ali. Porque pra mim fica sem sentido começar tirando o sapato, puxar a meia e depois pra nada. Enfim. Não, concordo contigo, mano, porque eu lembro claramente de ele também tirando o sapatinho, as coisas e tudo mais, e é meio bizarro assim, e concordo contigo que o filme com certeza ia por um caminho mais obscuro, o que de certa forma é uma pena, eles poderiam ter ido, sabe, abusar do fato de eu ter falado que a Megan é doida da cabeça, porque foi uma inteligência artificial aprendendo com a criança quebrada, sabe, então eles poderiam ir mais pro caminho de que a Megan é doida porque é uma cabeça além de ser uma cabeça de uma criança, de ser uma programação para ser uma boneca infantil, ela estava aprendendo de uma criança quebrada. Mas enfim, julgando como um terror, e até porque eu comentei do X, e para ser justo, o filme não tem criatividade nenhuma em nada de assassinato, de cenas apavorantes, não tem nada, assim, é totalmente sem graça, como eu falei, tu fica mais aterrorizado de que uma inteligência artificial possa fazer isso do que qualquer outra coisa no filme. E a ceninha da dança, a famosa, porém infame ceninha da dança, velho, pra mim é a coisa mais estúpida do filme, de verdade, porque eu fiquei, hã? Isso claramente foi só feito para os jovens dinâmicos olhar e falar, caralho, que legal, mano, ela dançou antes de matar alguém, e... Fala aí, Ed. Pra mim, mano, foi uma cena feita pra trailer. Cena feita pra trailer. Que é tipo assim, vamos pegar. Dança aí, a gente pega esse trechinho e coloca no trailer. Porque na real, eu esqueci, tu falou dessa questão das mortes, eu acabei nem comentando, só pra poder inteirar, já que tu tá falando um pouco disso. Sabe qual que eu achei mais legal, assim, que eu mais me diverti vendo? A da véia.
que ela usa o lava-jato na véia. Que tem que ter uma suspensão de descrença ali com um exagero de física, né? Que acontece ali naquele espaço. Acho que a véia voa demais para um jato d'água daquele ali. Enfim, eu acho que a massa corpórea dela sustentaria ela mais tempo no chão antes dela voar do jeito que ela voa. Mas enfim, segue aí. Não, bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado da morte da véia. Realmente, tipo, ela usa um jato de água, assim. A morte do cachorro também achei interessante, assim, sabe? Porque entra muito no que eu falei do uso da tecnologia, sabe? Que a Megan se faz valer do uso de umas coisas que é claramente da nossa época, como tipo fake e modular a voz e tudo mais, assim, e é interessante o jeito que ela atrai o cachorro e tudo mais. Mas de resto, assim, cara, nada a ver o filme. Tem uma outra cena que eu acho que é feita para TikTok, que é ela cantando uma musiquinha bem famosa, não tô lembrado agora, provavelmente o Ed lembra da cena. A menina tá chorando e ela começa a cantar Titanium da Katy Perry. I am Titanium. Aí a menina para de chorar e pronto, é isso. Exatamente, é aleatório demais ela cantando essa música. E eu fiquei tipo, tá, faz sentido, porque, tipo assim, a boneca é feito de titânio, se eu não me engano, um metal super forte lá e tudo mais. Não sei se é o titânio. Mas eu acho que ela canta porque é o titânio. Mas mesmo assim, velho, você fica, cara, é claramente pro TikTok. Pode não ter no trailer, mas é uma ceninha que claramente foi feito porque poderia estar num trailer, como o Ed falou. Mas. Cara, eu tô com Ed, é um filme regular, não é um filme ruim. Eu acho que é melhor do que o X, mas Mano, isso é um puta desrespeito. Você tá falando isso de zoeira, né, mano? Não tem como o Megan ser melhor do que X, velho. Não tem como. Não tem como, tá, velho. não, eu falei pra encher teu saco, eu falei pra encher teu saco. Porque se você falasse isso de verdade, mano, eu ia ligar pro RH agora pra gente rever teu contrato, mano, porque Pra isso você teria que passar pelo Mineirinho. Rapaz, Mineirinho não deixa eu sair, não. Mineiro Uva, Mercado gente, Livre, pra quem é Mineirinho, Mercado Mineirinho, Livre. Mercado Pago, Mercado Pago. Exatamente. Cinemark também. O Shihura é um caramba. Eu sou o rosto do Mineirinho, Mercado Pago e Cinemark. Enfim, zoeiras à parte, não, é sacanagem. É um filme regular, assim, não tem nada de muito interessante, a não ser a parte que eu falei de toda a inteligência artificial, tecnologia e o design da Mega, assim, mas tirando isso, o roteiro e nada mais funciona assim. Mas como eu falei, tem uns pontos interessantes que valem a pena ser visto. Vai ver, você absorve o filme de uma maneira diferente que a gente absorveu, sabe? Vai ver se acha mais divertido. É um filme que minimamente entreter, assim, mas como a gente falou, não vale seu ingresso, não gaste dinheiro no cinema. ah, não vale a pena, definitivamente. Não vale a pena gastar, tipo, caro para assistir. Mas se chegar no stream e assistir aí, é rapidinho. Nem vai doer muito, não. E se você assistiu Mega, né? Foi no cinema, assistiu Mega, ou assistiu por meio de uma cópia exclusiva para meios educativos, comenta aqui, se você está assistindo a gente no YouTube, comenta aqui o que que você achou do Mega, se você concorda, se você discorda da gente, para que a gente possa trocar uma ideia aí sobre o filme. Comentários finais sobre o nosso episódio de hoje, meu querido amigo Brunão. Pretendo assistir a série da Botcase e do Trauma. Eu quero ver como é que eles trabalharam tudo que aconteceu. E tu me deixou muito curioso, porque tu falou que é uma série muito bem produzida, com ótimas atuações, uma série muito sensível apesar dos pesares. E com certeza quero dar uma chance. E é isso, a gente acabou de comentar de Mega. Já ouviram tudo. Assistam Barro Bali. É maravilhoso, SS Rajamoli pra sempre, assim como os Daniels. Eu falei em outro episódio, os Daniels pra sempre. E, cara, eu queria até comentar uma coisa agora que eu falei dos Daniels, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo voltou aos cinemas e eu queria muito ver, porque eu vi no YouTube, assim, aluguei o filme pra poder assistir, mas eu quero muito ver no cinema e eu vou tentar assistir. Então, assim, quem não assistiu, corre lá no cinema, está tendo umas sessõezinhas especiais. Não sei se é só no Kinoplex, mas eu vi no Cinemark, que é onde eu vou e é o meu patrocinador, não patrocinador, que não me deixa ser levado ao RH e para ser revisto meu contrato. Mas para quem não assistiu, vai lá. Para quem assistiu sei lá, na internet, no YouTube, enfim, com cópia educativa,
Corre lá no cinema, vamos fazer barulho com esse filme, vamos dar dinheiro pro povo pra deixar os Daniel fazer mais coisa, como tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Brunão, eu queria te propor uma coisa de supetão aqui, de uma ideia que eu tive na minha cabeça, que eu acho que pode funcionar. Eu tô com algumas temáticas, e na verdade a gente tem algumas ideias de coisas, de temas que a gente pensou em fazer uns podcasts aqui, que não vão ser nesse formato da gente falar o que a gente assistiu, que são aqueles episódios que a gente discute uma temática fechada, igual a gente fez sobre filmes de comédia, não sei o que, tal, tal, tal. Então eu tive uma ideia. O que que você acha da gente colocar lá no Instagram do canal do Erd, nos stories, pra galera votar qual é o tema do próximo episódio que a galera quer que a gente comente aqui? E a gente discute as temáticas que a gente quer falar. Tu escolhe dois, eu escolho duas temáticas. A gente solta lá nos stories e bota a galera pra votar. Deixa lá 24 horas. A temática que vencer, a gente grava pro próximo tema da semana. O que você acha? A gente podia, Perfeito, mano. a gente podia Amei. tirar, a gente podia tirar um, sei lá, um podcast do mês pra gente fazer esse que a galera escolhe a temática. Porque a gente tem algumas temáticas legais, inclusive tem uma que eu quero adicionar lá no Nolan, nos filmes da Marvel, em tudo essas coisas que a gente falou que ia fazer em algum momento. Essa semana saiu, mais uma vez voltou, ressuscitou dos mortos de novo, a polêmica lá de trás, que começou lá com o Scorsese, de que filme de herói não é cinema. Então eu acho que isso é um. Tem um. Tem um, Pano pra manga aí. tem um pano pra manga aí. Então, enfim, gente. Você que tá ouvindo a gente hoje na quarta-feira, ou na quinta, vou colocar na quinta. Você que tá ouvindo hoje a gente na quarta, amanhã, quinta-feira, lá nos stories do canal do Erd vai ter uma enquetezinha com 4 temas de podcast pra você votar e você escolher qual vai ser o tema do podcast da semana que vem. Então entra lá, vota, que eu e o Brunão vamos montar a nossa discussão baseada no que vocês escolherem. Beleza? Fechado, Brunão? Fechadíssimo. Muito obrigado você aí que acompanha a gente pelo YouTube, você que escuta a gente aí pelo seu agregador de podcast, pelo seu serviço de streaming de áudio. Muito obrigado você que está ouvindo a gente no carro, no banho, na cozinha lavando louça, passando roupa, correndo no parque, no transporte público, arrumando a bolsa das crianças para outro dia, enfim. Segue a gente no YouTube, no YouTube canal do Erd, no Instagram, canal do Erd, no Spotify, no Amazon Music, no Deezer, onde quer que seja que você esteja ouvindo a gente. Avalie a gente para o podcast ficar cada vez mais relevante e chegar para mais pessoas. É isso. Valeu e até o próximo episódio.